Paz do Senhor, crianças. Eu sou a tia Devilane e hoje nós vamos dar juntos mais uma linda e preciosa lição da Palavra de Deus. Você gosta de histórias? Eu gosto muito. E que tal uma história contada pelo próprio Jesus? Você já deve ter lido aí na sua Bíblia, ou então alguém já deve ter te contado, que muitas foram as vezes em que Jesus contou histórias para os seus seguidores para ensinar sobre verdades do céu. E hoje nós vamos meditar em uma dessas histórias, em uma história que foi contada pelo próprio Jesus. Então o tema da nossa aula de hoje é a história de dois construtores. Essa história ela está registrada lá no Novo Testamento e você pode encontrar e lê-la lá no livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 46 até o versículo 49. Antes, então, de nós começarmos a estudar essa lição, vamos fazer uma oração para nós nos prepararmos para a nossa aula? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós queremos te louvar, dizer o quanto, Deus, nós somos gratos por essa oportunidade. Deus, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração estão prontos para receber mais essa lição da tua parte. Senhor, ensina-nos. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então fazer a leitura do nosso versículo-chave? Esse versículo se encontra lá no livro de João. Se você tem uma Bíblia aí, corre e pega a Bíblia e abre lá. Se por um acaso você ainda não sabe ler, não sabe manusear a Bíblia, pede ajuda para alguém aí da sua casa, da sua família, tá bom? Nós vamos ler então um versículo lá no livro de João, capítulo 14, versículo 23. João 14, versículo 23. A tia vai ler conforme está escrito aqui na minha Bíblia, tá bom? E aqui na minha Bíblia diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João, capítulo 14, versículo 23. Vamos ler mais uma vez? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Crianças, que versículo lindo foi esse que nós acabamos de ler em João, capítulo 14, versículo 23, não é? Esse versículo, ele nos lembra, ele nos faz recordar que o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento baseado no amor. E ele é alguém que merece esse amor, não é? Merece todo o nosso amor. Se nós pararmos aqui para observar esse versículo, ele nos diz que quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ensina, quando nós obedecemos a ele, quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus pede para que a gente faça, e nós fazemos isso não por obrigação, mas nós fazemos de todo o nosso coração, nós estamos mostrando para Jesus que nós o amamos e ele merece o nosso amor. Afinal de contas, ele já nos deu muitas provas de que nos ama também, não é? Crianças, Jesus contou para os seus seguidores, para as pessoas que o seguiam naquela época, que não basta apenas nós sermos ouvintes das palavras de Deus. Nós não devemos apenas ouvir os seus ensinamentos, mas que principalmente nós devemos ser cumpridores da sua palavra se nós quisermos ser discípulos de Jesus. É muito necessário, é super importante nós sermos obedientes à sua palavra. Jesus não quer apenas que nós sejamos apenas ouvintes e pessoas que conheçam muito a sua palavra, mas ele quer que nós pratiquemos a sua palavra, que todos os dias nós sejamos cumpridores dela. E Jesus então contou uma linda história sobre isso, para falar sobre como algumas pessoas reagem à sua palavra, como algumas pessoas se comportam em relação à sua palavra. Vamos então para a nossa história de hoje? Bom, Jesus nos fala nessa história sobre dois construtores. O primeiro construtor era um homem de muito conhecimento, ele estava à procura de um lugar para fazer a sua casa. Então, enquanto ele buscava esse lugar para construir a sua casa, ele então escolheu um pedaço de terra. Ele resolveu então construir a sua casa sobre a terra. E foi assim que ele fez. Depois que ele definiu o lugar, ele então começou a construir a sua casa.
crianças, e aquele homem caprichou bastante na aparência da sua casa. Ele investiu pesado para que a sua casa fosse bem bonita, bem bela. Só que aquele homem, mesmo tendo todo aquele conhecimento de construtor, ele cometeu um grande erro. Ele não fez os fundamentos da sua casa. Os fundamentos é uma espécie de base, é aonde a casa deve ser construída. Sem um fundamento, a casa não fica muito firme, ela não fica muito resistente. Então, aquele homem queria que a casa fosse construída muito rápido e realmente ela foi. Como não tinha fundamento, a casa logo logo estava pronta, logo logo estava construída. E realmente a casa parecia ser muito bonita. Jesus também nos fala sobre um outro construtor, sobre um outro homem que também desejava construir uma casa. Este homem também estava à procura de um lugar para construir a sua casa. Só que desta vez, esse homem viu uma grande rocha e ele então decidiu construir sobre a rocha a sua casa. Antes que ele começasse a edificar a sua casa, começasse a construir a sua casa, primeiro, aquele homem começou a cavar fundo aquela rocha. Ele abriu um buraco e começou então a cavar bem fundo. Deu muito trabalho, foi muito cansativo. Mas para que aquele homem fez aquilo? Porque ele queria fazer os fundamentos. Ele queria que a sua casa fosse bem resistente, bem forte. Só depois que os fundamentos estavam prontos, ele começou então a erguer a sua casa. Deu muito trabalho, mas aquele era um exemplo de um trabalho muito bem feito. Jesus nos conta então, crianças, que depois que aquelas duas casas estavam construídas, um certo dia uma grande enchente aconteceu naquele lugar. E as águas então começaram a bater contra aquelas duas casas. E você se lembra daquela casa que foi construída sem nenhum fundamento? Então, quando as águas começaram a bater com força sobre aquela casa, olha só o que aconteceu. Aquela casa não resistiu e ela acabou então desmoronando, porque ela não tinha fundamento algum. Jesus disse que assim são aquelas pessoas que conhecem a sua palavra, que deram ouvido aos seus ensinamentos, mas que infelizmente não colocaram em prática, não colocam em prática. Essas pessoas não têm fundamento algum. Quando as tempestades vêm, quando as fortes águas vêm, infelizmente essas pessoas acabam assim como aquela casa, né? Mas aquela mesma enchente também chegou sobre aquela casa construída na rocha. E crianças, por mais que aquela enchente batesse contra aquela casa, batesse contra aquela rocha, nada aconteceu. Aquela casa continuou firme, continuou forte, porque ela tinha estrutura, ela tinha um alicerce fortificado. Jesus disse que assim são aquelas pessoas que obedecem a sua palavra, pessoas que dão ouvido aos seus ensinamentos e dia após dia colocam em prática. Assim são essas pessoas, são pessoas que permanecem firmes. A gente, crianças, também não é diferente, não. Se nós quisermos ter uma vida firme com Jesus, nós devemos colocar em prática todos os seus ensinamentos. Porque muitas vão ser as tempestades, as enchentes, as fortes ondas que vão tentar bater contra a nossa casa. Tia, do que a senhora está falando? Que história é essa de enchente, de fortes ondas? A tia está falando aqui, meus amores, sobre os problemas, sobre as dificuldades, os dias maus, o pecado. Ele sempre vai estar tentando destruir a nossa casa, que é a nossa vida, a nossa fé, a nossa relação com o Senhor Jesus. Mas não fique com medo, não fique preocupado. Sabe por quê? Porque Jesus nos deu uma receita para nós fazermos uma nossa construção, uma construção forte, uma construção alicerçada nele. Você quer conhecer então essa receita para colocar em prática? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é observar, verificar o local onde nós vamos fazer a nossa construção. E o lugar mais apropriado é sobre a rocha. E a nossa rocha, crianças, é Jesus. A nossa rocha é Jesus Cristo, onde nós vamos construir os nossos alicerces. O segundo passo, crianças, é nós então começarmos a fazer os nossos alicerces. E para isso nós devemos utilizar a nossa fé. Olha lá. Outra coisa também que Jesus nos ensina nessa receita é que nós devemos fortificar a nossa construção. E para isso, nós devemos utilizar a oração.
O próximo passo é nós darmos resistência à nossa construção. E nós fazemos isso como? Através da obediência. E o último passo, então, é nós alinharmos a nossa construção. E para isso, nós podemos utilizar as vigas da palavra de Deus. Olha só que linda construção não será a nossa se nós seguirmos o nosso passo a passo, ou melhor, o passo a passo de Jesus, a receita então que ele nos deu. Certo, crianças? Então, crianças, Jesus espera que nós sejamos fiéis à sua palavra. Assim nós então estaremos sempre alicerçados nessa grande rocha que é Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você tenha então entendido essa lição. E para nós terminarmos então a nossa aula, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa preciosa lição que nós aprendemos hoje? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos, adoramos, engrandecemos o Teu santo nome, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos de aprender mais uma lição contigo. Senhor, que a nossa vida, que a nossa fé esteja sempre alicerçada, que nós permaneçamos, Senhor, firmes sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Que a cada dia nós coloquemos em prática o que nós temos aprendido contigo. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. A Ti então se despede, um cheiro no coração e até a próxima. A paz do Senhor.